Sansão, uma figura lendária cujo nome significa raio de sol, é o protagonista de uma saga cheia de façanhas sobrenaturais e histórias além da nossa imaginação. Desde o seu nascimento foi consagrado como um nazireu, um voto que o proibia de consumir álcool e cortar os cabelos. A jornada de Sansão é repleta de aventuras épicas, confrontos titânicos, amores tumultuados e traições profundas. Prepare-se para mergulhar em 5 episódios impressionantes da vida de Sansão, que testemunham essa força extraordinária e revelam a complexidade de seu caráter. Fique conosco, pois essas histórias são relatos de um passado distante de um dos mais poderosos e enigmáticos heróis de todos os tempos. Em um dia que se tornaria lendário, Sansão, movido pelo desejo de encontrar uma mulher filisteia, empreendeu uma jornada para Tímna, desafiando tanto as expectativas sociais quanto de seus pais. Este caminho o colocaria frente a frente com um desafio que testaria sua força e sua fé. Ao se aproximar de Timna, um rugido feroz quebrou o silêncio do caminho. Um leão, símbolo de poder e majestade, mas também de perigo mortal, surgiu, posicionando-se como um obstáculo vivo entre Sansão e seu objetivo. O encontro não foi um acaso, foi um momento carregado de significado, um teste divino de força e determinação. Neste instante crítico, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, dando a ele uma força sobrenatural. O confronto foi breve e brutal. Sansão, com suas mãos nuas, enfrentou o leão e o dominou completamente, rasgando-o como se fosse um cordeiro e não uma fera selvagem. Esse ato de força incomparável não foi testemunhado por ninguém. Foi um feito pessoal, um testemunho da ligação direta entre Sansão e Deus. Curiosamente, Sansão escolheu manter este milagre em segredo, não o revelando nem mesmo a seus pais. Esta decisão pode refletir diversas nuances de seu caráter. Talvez uma humildade em face de seu dom divino, uma relutância em expor sua missão sagrada, ou simplesmente um desejo de manter certos aspectos de sua vida em privado. Mais tarde, ao retornar por aquele mesmo caminho, Sansão encontrou o cadáver do leão, agora o lar inesperado de um enxame de abelhas e mel. Este cenário emergindo da morte simbolizava uma promessa de doçura e força. O mel, extraído da carcaça de uma criatura outrora temível, tornou-se um símbolo de triunfo e sabedoria, elementos que permeiam a vida de Sansão. O casamento de Sansão, marcado para ser uma união entre ele e uma mulher filisteia, foi um evento cheio de expectativas e tensões. Como era costume, o banquete de casamento oferecia uma oportunidade para a celebração e a socialização, mas para Sansão tornou-se uma arena de desafio intelectual e, posteriormente, de conflito físico. Em meio às festividades, Sansão propôs um enigma aos seus convidados filisteus, um desafio que carregava em si a astúcia e a profundidade de sua experiência com o leão. O enigma: do que comeu saiu comida, do forte saiu doçura. Era uma referência direta ao mel que ele encontrou no cadáver do leão e simbolizava a transformação de um evento mortal em um de vida e nutrição. Este ato era uma manifestação da visão de mundo de Sansão, onde força e doçura podiam coexistir, derivadas uma da outra. A reação dos filisteus ao enigma foi uma mistura de frustração e raiva. Incapazes de decifrá-lo, eles recorreram à coerção e à traição, pressionando a esposa de Sansão para que lhes revelasse a resposta. A dinâmica entre Sansão e sua esposa tornou-se, então, um microcosmo das tensões maiores entre os israelitas e os filisteus, marcadas por manipulação e traição. O desespero de sua esposa, entre lágrimas e súplicas, refletia o peso das expectativas culturais e sociais que recaíam sobre ela. Sansão, por sua vez, resistiu até que a pressão emocional e as demandas de lealdade o fizeram ceder, revelando o segredo do enigma. A revelação, no entanto, não trouxe paz. Ao invés disso, desencadeou uma série de eventos que levariam Sansão a Ascalon, onde ele enfrentaria diretamente as consequências de seu desafio. Em um ato de força e vingança, ele atacou 30 homens filisteus, tomando suas vestes para cumprir a promessa de recompensa que havia feito aos que resolvessem o enigma. A saga de Sansão tomou um rumo dramático e inusitado após o desenlace de seu casamento. Sentindo-se traído tanto por sua esposa filisteia quanto pelo povo dela, Sansão concebeu um plano de vingança que demonstraria sua astúcia e sua força de maneira devastadora.
Este episódio é uma demonstração de poder, refletindo a tensão entre Sansão e os filisteus. Determinado a retaliar contra os filisteus por sua traição, Sansão recorreu a um método de destruição tão criativo quanto eficaz. Ele capturou 300 raposas. Este ato em si já seria notável, dada a natureza esquiva e rápida desses animais, mas o que Sansão fez a seguir foi além. Ele amarrou tochas às caudas das raposas, 2 a 2, e as soltou nas principais plantações dos filisteus. As chamas rapidamente se espalharam, consumindo os meios de subsistência dos filisteus. Este ato foi uma declaração de guerra, um golpe calculado contra a economia dos filisteus e, consequentemente, contra seu domínio e opressão sobre Israel. A escolha de Sansão pelas raposas, animais que normalmente simbolizam astúcia, reflete sua própria sagacidade em enfrentar inimigos poderosos. Além disso, o fogo, um elemento que simboliza tanto destruição quanto purificação, serviu como um lembrete potente do poder de Sansão e da proteção divina que o acompanhava. A reação dos filisteus à devastação de suas terras foi rápida e cruel. Eles retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Essa reação brutal dos filisteus reforçou a narrativa de sua crueldade e serviu para solidificar a determinação de Sansão em se opor a eles. O sofrimento pessoal de Sansão tornou-se mais um catalisador para sua luta contra a opressão filisteia, uma luta que ele conduzia tanto como um ato de vingança pessoal, quanto como um cumprimento de seu destino divino. Em uma das viradas mais dramáticas e emblemáticas de sua história, Sansão enfrentou seu maior desafio até então, uma batalha contra 1000 homens filisteus. Depois de provocar a ira dos filisteus com a destruição de suas colheitas, Sansão se tornou o alvo de uma grande caçada. Em um gesto de aparente submissão, ele permitiu que os homens de Judá o amarrassem e o entregassem aos filisteus, numa tentativa de evitar mais derramamento de sangue entre seu próprio povo. Esse ato de entrega, no entanto, estava longe de ser uma rendição. Era uma estratégia calculada que demonstrava a confiança de Sansão na proteção divina e em sua própria força. Ao ser trazido diante dos filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tal poder que as cordas que o prendiam se desfizeram como se fossem feitas de linho queimado. Livre das amarras, Sansão encontrou uma mandíbula de jumento e, com essa arma improvável, enfrentou e derrotou 1000 homens. A escolha de uma mandíbula de jumento como arma é significativa em vários níveis. Primeiro, destaca a capacidade de Sansão de utilizar o que estava disponível, transformando um objeto comum e impuro, segundo as leis da época, em uma ferramenta de libertação e juízo divino. Além disso, simboliza a ironia divina, a humildade do instrumento contrastando com a magnitude da vitória, reforçando a ideia de que a força verdadeira vem de Deus e não das armas ou da habilidade humana. Após a batalha, Sansão pronunciou uma vitória poética, dizendo: "Com a mandíbula de um jumento fiz montes de corpos. Com a mandíbula de um jumento matei 1000 homens." Esse momento de exaltação foi seguido por uma profunda sede, um lembrete de sua humanidade e dependência de Deus. Em resposta à sua súplica, Deus fez brotar água de uma cavidade rochosa para saciar a sede de Sansão e reafirmar o suporte divino à sua missão. O episódio final, que demonstra a força sobre-humana de Sansão, ocorre na cidade de Gaza, um dos principais centros filisteus. Após se apaixonar por Dalila, Sansão encontra-se em Gaza, longe de sua terra natal e vulnerável aos seus inimigos. Os filisteus, vendo uma oportunidade de capturá-lo, esperam durante a noite para emboscá-lo na cidade. No entanto, subestimando a força e a astúcia de Sansão, eles se deparam com uma surpresa lendária. À meia-noite, Sansão levanta-se e aproxima-se dos portões da cidade e arranca-os, junto com as 2 colunas a que estavam fixados. Carregando-os em seus ombros, ele caminha até o topo de uma colina que fica de frente para Hebron, uma distância de aproximadamente 60 quilômetros. Este ato é uma demonstração de sua força física e um gesto de desafio, uma mensagem inequívoca de que nem as fortificações mais robustas dos filisteus poderiam conter o espírito indomável de Sansão. Ao carregar os portões de Gaza, Sansão simbolicamente abre o caminho para a libertação de Israel, removendo as barreiras que separavam seu povo da liberdade e da autodeterminação.
determinação. Além disso, essa ação prenuncia o sacrifício final de Sansão. Ao enfrentar os filisteus em seus próprios termos e demonstrar sua força de uma maneira tão visual e impactante, Sansão prepara o cenário para seu último ato de sacrifício, onde sua força seria utilizada uma última vez para infligir um golpe decisivo contra eles, mesmo à custa de sua própria vida.